A simples noiva descobre que o mochileiro negro era um milionário investidor secreto. Mariana nunca imaginou que sua vida mudaria daquela forma. Em São Paulo, tudo parecia estável, até que um aviso frio e impessoal a deixou sem emprego. A clínica onde trabalhou por anos fechou as portas. Desesperada, decidiu aceitar uma oferta improvável: cuidar de seu Antônio, um idoso rabugento e solitário em Ribeirão Preto. Quando chegou à casa dele, um casarão antigo cercado por um jardim desleixado, sentiu um aperto no peito. A porta se abriu, revelando um homem de olhar severo que mal a cumprimentou e rapidamente a lançou ao trabalho. Seu Antônio tinha uma aura de mistério e uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. Ela viu as sombras de um passado sombrio em seu olhar. Mas a curiosidade falando mais alto, Mariana mergulhou na nova rotina. Gradualmente, ela começou a conhecer o lado mais profundo de seu Antônio. Não se tratava de um idoso comum. Com o passar dos dias, descobriu que ele era um ex-presidente de um banco famoso, disfarçado do mundo, tentando avaliar a bondade das pessoas que entravam em sua vida. Mas uma reviravolta a pegou de surpresa. Entre os segredos do velho, havia um romance secreto entre ele e sua avó, Maria das Graças. A cada lembrança que ele compartilhava, Mariana sentia um nó na garganta e o coração pulsando em compasso com as histórias de amor e sacrifício. O vínculo foi se fortalecendo e Mariana começou a entender a verdadeira essência do atendimento humanizado, aprendendo que por trás de todas aquelas rugas havia um homem brilhante e cheio de sonhos. Então tudo mudou quando seu Antônio adoeceu gravemente. Numa conversa tensa, ele a olhou nos olhos e com uma voz fraca disse: "Confie em você, Mariana. O banco precisa de alguém com sua integridade. É hora de eu passar o bastão." Um frio percorreu seu corpo. Com a confiança de um homem que carregava histórias e segredos, ele a nomeou sua sucessora. Como? Ela não sabia nada sobre finanças. A insegurança a consumia, mas a determinação de honrar seu legado também. Mariana mergulhou em um novo mundo, transformando o banco, com microcréditos, ajudando pessoas como ela que sonhavam em cima de suas dificuldades. Mas sua ascensão rápida fez ecoar vozes do passado. Um rival ambicioso, antigo colega de seu Antônio, estava observando. Ele não estava contente. Com o objetivo de desacreditar Mariana, começou a lançar dúvidas sobre suas decisões e métodos. Os sussurros e olhares de reprovação começaram a crescer. Mariana sabia que não estava lutando apenas por um amor antigo, ou pela essência do que ele criou. Estava lutando por tudo que se tornou sua nova vida. Em meio a desafios sem fim e descobertas surpreendentes, Mariana se viu prestes a desvendar um segredo que poderia mudar não apenas seu futuro, mas o destino de Ribeirão Preto. O que realmente significa usar o dinheiro para transformar vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Mariana estava fixo no horizonte. As palavras de seu Antônio ecoavam em sua mente. O banco precisa de alguém com sua integridade. A pressão aumentava, mas ela estava determinada. Mesmo rodeada de desafios, uma nova vida pulsava dentro dela. Mas naquele dia, tudo mudou de forma abrupta. Acordou cedo, o sol já brilhava forte. A manhã parecia comum, até que uma mensagem enigmática apareceu em seu celular. Você precisa saber da verdade sobre seu Antônio. O texto era breve, mas o peso das palavras fazia seu coração acelerar. Quem tinha enviado aquilo? E o que significava? Mariana decidiu não deixar a dúvida se apropriar dela. Arregalou os olhos e correu para o casarão. O ar estava denso e, ao entrar, encontrou seu Antônio sentado na cadeira de balanço. Ele parecia mais frágil, mas seu olhar ainda tinha a mesma intensidade. O jeito que seguiu a frase disse seu coração disparar. Ela se sentou, o nó na garganta voltando. Ai, Deus, me escale! Silêncio. O tempo parecia parar. Eu não sou só um ex-presidente. Na verdade, eu sou... Ele soltou uma respiração pesada e olhou pela janela, como se buscasse coragem. Sou parte de uma família que está em conflito há gerações. E a chave para resolver isso está com você. Comigo? Como assim? Agora a confusão implacável misturava-se com o medo. Seu avô, sua avó, eles faziam parte de tudo isso. Eu amava Maria das Graças, mas às vezes o amor vem com um preço inesperado. Um preço que poderia destruir não só a nossa vida, mas a de todos. E antes que Mariana pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor irrompeu na sala. A porta se abriu com um estrondo. Um homem entrou, com um olhar frio e ameaçador. Você não deveria estar aqui, Antônio. Estava se escondendo, mas agora é hora de acertar contas. A voz dele era cortante, cheia de desprezo. Mariana gelou. O homem era Rafael, o rival que tinha rondado o banco. Ele trouxe uma energia pesada. A tensão no ambiente explodiu. Rafael, eu não quero mais brigas. Antônio tentou se levantar, mas coube a Mariana intervir. Saia! Você não tem nada a fazer aqui! Gritou ela, surpreendendo a todos. A determinação a invadia. Rafael sorriu cinicamente. Você, uma simples cuidadora? Não faz ideia do que está prestes a revelar. Ele se virou para Antônio, o desdém claro em suas palavras. Você confia nela? Quando souber a verdade, talvez sua confiança signifique nada. O clima se tornou insuportável. Mariana sentia que estava em uma montanha russa, enquanto os dois homens trocavam olhares desafiadores. O coração dela batia tão rápido que sentiu como se fosse explodir. Que verdade? Ela perguntou. Cada sílaba saía entrecortada, o medo misturando-se com a bravura crescente. No fundo, Mariana tinha um pressentimento terrível. Será que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo? Rafael tinha um sorriso que prometia perturbações profundas. Você vai saber. E quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. Uma sensação de desespero tomou conta dela. A incerteza agora pesava mais do que qualquer coisa. Mariana se perguntava o que mais poderia estar escondido. Que segredos ameaçavam não só sua nova vida, mas a própria essência de quem ela acreditava ser. A tensão brilhou no ar e a mensagem de Rafael ecoou, deixando um rastro de medo e expectativa. A tensão no ar era palpável. Mariana olhava para Rafael, buscando entender suas intenções.
Ele tinha um sorriso arrogante, mas uma determinação fria em seus olhos. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Você vai saber, e quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente, deixando um gosto amargo de antecipação. Antônio, visivelmente abalado, se apoiava na cadeira de balanço. Mariana, não ouça o que ele tem a dizer. Ele insistiu, tentando proteger seu legado. Mas, de repente, a porta se abriu ainda mais bruscamente, revelando uma mulher robusta com um ar autoritário. Ela tinha uma expressão decidida, e as palavras que saíram de sua boca cortaram o silêncio como uma faca. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntou Rafael, surpreso. "Eu não podia ficar fora desse jogo. E você não deveria ter chegado aqui, Rafael." Ela respondeu com uma voz grave. O clima na sala esquentou. Mariana olhou de um para o outro confusa. "Quem é você?" perguntou, tremendo. "Sou Ângela, mãe de Rafael. E também tenho uma história com seu Antônio que você ainda não conhece." O desespero e a incerteza invadiram o ambiente. Mariana sentiu uma vertigem. "Você é a razão de tudo isso? Por que você está aqui?" Ela tentava se manter firme, mas o temor era evidente em sua voz. Ângela deu um passo à frente, colocando as mãos nos quadris, porque a verdade precisa vir à tona. Seu Antônio esconde muito mais do que você imagina. O coração de Mariana disparou. O que mais poderia estar escondido? A tensão era quase insuportável. "Chega, o que você quer dizer com isso?" Antônio grunhiu, visivelmente irritado. Mas Ângela não se deixou intimidar. "Você sabe que isso não pode continuar assim. Mariana, você não faz ideia da conexão entre nossas famílias." Foi como se a terra sob os pés de Mariana tivesse se desfeito. "Conexão? Que conexão? O que você está dizendo?" A insegurança a consumia. Ângela olhou para Antônio com desprezo. "Você sempre foi um covarde. Amar Maria das Graças envolveu muito mais do que apenas um romance. Você comprometeu toda a nossa família. E agora Mariana vai descobrir a verdade. Você é louca!" Rafael disparou, mas Ângela não estava disposta a recuar. "Louca? Não sou eu que estou aqui tentando mentir e esconder verdades, Rafael." O silêncio era ensurdecedor. Mariana se sentia como um peão em um jogo de xadrez, sem entender as regras. Então, Ângela se virou para ela, os olhos reluzindo. "Eu sou a irmã de Maria das Graças. É isso mesmo! E a conexão entre nós vai além do que você pode imaginar. O que seu Antônio fez, o que eu fiz, está tudo intrincado. E a herança de Maria das Graças, ela não é só sentimental, é financeira. E você agora é parte disso." O chão desapareceu sob Mariana. O que aquilo significava? O que todo aquele drama tinha a ver com ela? As palavras de Ângela ficaram ressoando em sua cabeça e de repente voltou ao dia em que recebera a mensagem enigmática. "Você precisa saber da verdade sobre seu Antônio." Eu não consigo acreditar nisso!" disse Mariana, sentindo seu coração desacelerar e acelerar ao mesmo tempo. "Uma herança? Isso não faz sentido." "Faz todo sentido, querida. Você é mais do que uma simples cuidadora. Você é a chave para resolver o que começou há décadas", insistiu Ângela. E na fração de segundos que se seguiram, Mariana percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a mudar. Seu amor por Antônio, seu novo papel no banco, sua vida.
A verdade era uma bomba prestes a estourar. E se você quer saber o que acontece a seguir, Rafael se interveio com um olhar ameaçador. Então prepare-se, porque o que vem agora pode destruir tudo. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões e o choque a atingiu como uma onda. Mariana estava de frente para uma tempestade a caminho e ela não tinha ideia de quão devastadora seria. Um novo mistério se formava na sua vida e a pergunta que a atormentava era: ela estaria pronta para encarar essa verdade? Ou seria engolida por ela? Mariana estava paralisada. As palavras de Ângela ecoavam na sua mente como um trovão. A irmã de Maria das Graças. Era muita informação para processar de uma vez. De repente, tudo parecia girar ao seu redor. Rafael continuava a mirar com um ar de superioridade, enquanto Antônio se esforçava para manter a compostura, mas a fragilidade dele aumentava a cada momento. "Você está mentindo!" gritou Rafael, um frio na voz que se destacava da tensão. "Isso é absurdo! Você realmente acredita que a herança de uma mulher como Maria das Graças pode estar nas mãos dessa cuidadora?" Mariana sentiu um nó na garganta. O desprezo de Rafael a atingia como um soco no estômago. Não era só a dúvida e o medo do que poderia vir. Era a vergonha de ser considerada inferior. Ela queria gritar, mas as palavras falhavam. As revelações que Ângela trazia eram pesadas, e a cada minuto o peso daquela conversa parecia se transformar em um ambiente insuportável. "Cale-se, Rafael!" Antônio disse, a voz têmula, mas cheia de fogo. "Você não sabe o que está dizendo. O que eu fiz foi por amor." "Amor? Se isso é amor, então eu sou a rainha da Inglaterra." Rafael disparou, rindo com desdém. "Você não sabia que o verdadeiro legado de sua amada estava mais perto do que imagina? Que na verdade ela nunca foi apenas uma senhora do interior. Maria das Graças era uma mulher de poder, cercada de segredos." Mariana balançou a cabeça, a confusão tomando conta. O que Rafael queria dizer? O que mais poderia haver? A atmosfera estava densa, quase elétrica, como se um raio estivesse prestes a atingir. Antônio estava pálido e se segurava na cadeira, visivelmente debilitado. A tensão crescia. Ângela, percebendo o clima, decidiu intensificar ainda mais as revelações. "Você não sabe, Mariana. Maria e Antônio estiveram envolvidos em algo muito maior do que vocês acreditam. Havia um tesouro escondido, um investimento que proveu a certeza de que suas vidas seriam transformadas. Mas tudo veio com um custo." "Um custo?" Mariana pergunta, seu coração batendo acelerado. "Um custo como o quê? O que isso quer dizer?" Mas antes que pudesse obter uma resposta franca, um estrondo vindo do andar de cima interrompeu a conversa. Um barulho ensurdecedor. Era quase como se algo tivesse caído ou quebrado. A tensão no ar se intensificou a cada segundo. Mariana sentiu o pânico subir. Rafael, com um sorriso quase macabro, olhou para a escada. "Parece que temos convidados inesperados!" Antônio imediatamente se levantou, sua fragilidade esquecida. "Ninguém deveria estar aqui!" ele gritou, mas a determinação em sua voz soava mais como desespero. Ele foi até a escada, mas antes que pudesse subirem, a porta da entrada se abriu com força, revelando uma figura que mudou tudo. Era uma jovem mulher, com traços que Mariana achou estranhamente familiares. "Desculpem a interrupção", disse ela, com uma voz que misturava autoridade e insegurança. "Eu sou Sofia, filha de Maria das Graças." Mariana mal conseguiu respirar. "A irmã de Maria?"
Como era possível? O choque paralisou a todos na sala. Rafael, Ângela, Antônio, até mesmo Mariana. O passado que parecia distante, agora estava ali, de pé na porta, trazendo consigo um turbilhão de emoções desconhecidas. Eu vim porque o legado de minha mãe precisa ser resgatado, continuou Sofia, o olhar firme. E eu sei que você, Mariana, tem uma parte nessa história. Precisamos falar. Basta olhar nos olhos dela para entender. Você é mais do que imagina. Mariana sentiu o mundo desmoronar. O que Sofia estava dizendo? Quem era ela verdadeiramente? A sala estava cheia de perguntas não respondidas. E à medida que a nova informação se instalava, um aperto no peito ampliava. Um novo mistério se formava. E a primeira brisa de esperança estava agora interligada ao caos. E quando você souber a verdade sobre mim e sobre Maria Mariana, Sofia disse, com uma gravidade que fez o ar ficar pesado, você terá que fazer uma escolha. Uma escolha que mudará tudo. E naquele momento, Mariana percebeu que a tempestade que se aproximava seria muito mais do que ela esperava. O que aconteceria agora? Ela estava realmente pronta para enfrentar essa nova realidade? Mariana estava paralisada. A figura de Sofia na porta era um misto de esperança e temor. O que você quer dizer com isso? As palavras dela ecoavam intensas no ar. Sofia caminhava em direção a Antônio, seus olhos brilhando com uma determinação desconhecida. A tensão na sala era palpável. Um nó no estômago que não deixava Mariana respirar. Precisamos unir nossas forças, disse Sofia, a voz firme. O legado de Maria das Graças é mais do que apenas dinheiro ou poder. É sobre a verdade que todos temem enfrentar. E a confiança que você, Antônio, depositou na Mariana não é à toa. Ela é parte disso. Ângela interrompeu com um sorriso desdenhoso. Patty, você realmente acredita que ela pode lidar com algo tão grande? Essa jovem só sabe cuidar de velhos. O desprezo atingiu Mariana como um tapa. Era o mesmo olhar que Rafael tinha lançado antes. Mas, ao contrário do que esperava, essa crítica fez com que uma onda de coragem começasse a borbulhar dentro dela. Chega! Mariana exclamou, sentindo a voz rasgar. Eu sou mais do que uma simples cuidadora! Os olhares estavam fixos nela agora. A tensão fazia o ar parecer mais pesado. Mas ela não recuaria. Então, do nada, veio um estalo. A porta principal se abriu com um rangido alto e um homem entrou. Sua presença era imponente, quase intimidante. Desculpe interromper, ele disse, olhando com desdém para todos na sala. Mas o que vocês estão fazendo? Discutindo um legado que já está em nossas mãos? Mariana sentiu o coração disparar. O homem tinha uma aura de poder e uma confiança que fazia arrepiar. Quem é você? Perguntou Antônio, com a voz trêmula. Sim, quem é esse intruso? Ângela disparou, seus olhos desafiadores. Meu nome é Lucas e sou filho de Maria das Graças. Ele respondeu, um sorriso sardônico se formando em seus lábios. O silêncio na sala era ensurdecedor. Naquele momento, tudo o que Mariana pensou que sabia estava prestes a desmoronar. Sofia olhou para Lucas, seus olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Não pode ser verdade! É a verdade. Sim, Maria fez escolhas difíceis por causa de um passado que vocês tentam esconder. E agora é hora de trazer isso à tona. Lucas se virou para Mariana, um olhar de cumplicidade surgindo em seu rosto. Você é a chave para resolver tudo. O legado não é apenas financeiro, mas emocional.
Significa um risco que todos nós temos que correr. Mariana mal conseguia acreditar. Mas por que você está aqui, Lucas? O que quer de mim? Eu quero que você escolha, ele respondeu, enquanto um sorriso inesperado se formava entre o amor que você tem por Antônio e a verdade que pode destruir tudo. No instante em que suas palavras ecoaram, um grito cortou o silêncio. Não! Não ouse! Era Rafael furioso e com os olhos flamejantes. Ele avançou. A tensão no ar se tornava quase palpável. Você não sabe com quem está lidando. Se eles descobrirem o que aconteceu com Maria, haverá consequências. Consequências? Isso já é uma bagunça! Sofia gritou de volta. A aliança que se formava era frágil. E Mariana sentiu que o chão sob seus pés poderia desabar a qualquer momento. Vocês precisam ouvir a verdade. O que Maria fez, o que estas taças no passado representam. Lucas falou, mas antes que pudesse concluir, a luz no casarão começou a piscar violentamente. Um barulho estrondoso ecoou do andar de cima. Mariana! Foi Antônio quem gritou, o olhar dele agora aterrorizado. Precisamos sair. Isso não é seguro. A sala se transformava em caos. Com a tensão aumentando, Mariana viu a expressão nos rostos ao redor mudarem para uma mistura de medo e expectativa. O que estava acontecendo? O que eles estavam prestes a descobrir? Ela olhou para Sofia, os olhos dela refletindo a mesma inquietação. E naquele momento, uma explosão ecoou do andar de cima. O chão tremeu e o olhar de Lucas se fixou em Mariana. A urgência em seu olhar era clara. A verdade está prestes a ser revelada e vocês precisam escolher de quê lado estarão quando isso acontecer. Nesse instante, uma sensação de desespero tomou conta de Mariana, mas ao mesmo tempo, uma faísca de determinação acendeu. Qual seria a verdade que estava prestes a ser desvendada? E mais importante, até onde ela iria para proteger o que ficou? A sala estava mudando, conexões se transformando. Ela sentia que a tempestade se aproximava, uma verdade devastadora prestes a desabar sobre todos eles. E a única coisa que ela sabia era que não havia como voltar atrás. Ela estava no epicentro de algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginou. Tudo estava prestes a mudar, e Mariana sabia que logo teria que decidir. Qual verdade ela escolheria defender? O chão tremeu novamente, e um estalo de madeira quebrando se misturou ao caos. A sala estava um turbilhão de reações. Mariana olhou para Sofia, e as palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente. Era como se tudo tivesse mudado em um instante. Mas a verdade terrível estava prestes a se revelar. Precisamos sair! Agora! Gritou Antônio. O seu olhar estava em desespero. Rafael parecia dividido entre atacar Lucas ou proteger a mãe, enquanto Ângela mantinha uma expressão calculada. Como se estivesse esperando o momento certo para agir. Não podemos deixar que isso aconteça! Rafael bradou, seu rosto avermelhado pela fúria. Ninguém vai roubar o que não lhes pertence! Vocês acham que podem controlar essa situação? Isso é uma loucura! Mas Mariana não estava focada em Rafael. Suas mãos tremiam e seu coração pulsava ferozmente. O que mais havia sido escondido? Estava prestes a descobrir algo materialmente inimaginável. Algo que poderia derrubar as máscaras que todos ali usavam. A luz piscou uma última vez antes de se apagar completamente. O escuro se instalou. E nesse momento de pânico, um grito cortou o ar.
Era Angela. O que você fez, Lucas? Ela gritou, sua voz carregada de horror. No meio da confusão, Mariana tentou entender. O que está acontecendo? O que você sabe sobre meu avô? Sua voz tremia com a pressão que estava se acumulando. Ela sentiu que cada segundo que passava não era apenas um jogo de poder. Era algo muito mais profundo e sombrio. Mariana! Gritou Sofia. A verdade é que seu avô e meu avô estiveram envolvidos em algo extremamente perigoso. Mas o que nunca soubemos, o que ninguém sabia, era que eles assentaram um pacto. Um pacto que poderia colocar todos nós em perigo. Perigo? Rafael riu sarcasticamente. Essa conversa é uma piada. Um pacto? Que tragédia você está tentando inventar para enganar ela? Por um momento, o silêncio tomou conta. E enquanto isso, Mariana olhou para Lucas. Sua expressão era inabalável. Angela está certa, Rafael. Havia muito mais em jogo do que apenas bens e poder. Um segredo tão grande que podia destruir nossas vidas. Murmúrios e olhares nervosos se entrelaçavam no ar carregado de tensão. A luz piscou. Novamente, e de repente uma sombra emergiu. Era um homem de capuz, e ele estava empunhando algo que reluzia sob a luz fraca. Um frio percorreu o corpo de Mariana. Eu estou aqui pela verdade, ele disse com uma voz profunda, seus olhos fazendo uma análise de cada um presente. E vocês terão que escolher o que fazer com o que sabem. Porque o que aconteceu no passado ainda não acabou. Quem é você? Mariana perguntou, a voz quase um sussurro. A figura avançou mais perto, e Mariana notou que era alguém muito familiar. Era um ex-sócio de Antônio, um nome que antes era apenas uma lembrança nebulosa em sua mente. Eu sou Victor, e eu sei o que Maria fez. Eu sei porque ela teve que se esconder. Os segredos que vocês acreditam serem enterrados ainda estão vivos e prontos para reviver. O choque foi imenso. A sensação de traição desabou sobre ela. Você está mentindo! O que você sabe? O que minha avó fez? Seu tom subiu, a dor começando a machucar. Maria não é só uma mulher comum. Ela é a razão de tudo isso. O que você não sabe, Vitor continuou, é que as escolhas dela mudaram o futuro de todos nós, incluindo a sua vida, Mariana. Uma onda de tensão percorreu o grupo, cada rosto se transformando em um quadro de ansiedade e medo. Mariana percebeu que tudo o que pensava saber estava em perigo. O que quer que acontecesse, ela precisava de respostas. E mais do que isso, queria saber qual parte da herança ninguém antes ousou tocar. Nós precisamos saber agora, ela declarou. E enquanto as palavras saíam de sua boca, uma decisão formou-se em seu coração. Ela estava no centro de um jogo que não escolheu. Um jogo que revelaria não apenas a verdade, mas também suas próprias forças e fraquezas. Victor se inclinou para mais perto, a luz fraca refletindo em seu rosto sombrio. Prepare-se, Mariana. O que você descobrirá não é apenas sobre o passado, mas o que você fará com o futuro que lhe é oferecido. E naquele momento, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não deixaria que essa tempestade a engolisse. Agora era a hora de lutar, e a verdade estava mais próxima do que nunca. O que mais ela ainda tinha que entender? Uma dúvida pairava no ar, deixando um peso insuportável. O chão tremeu novamente, e o barulho de algo caindo fez Mariana olhar para Lucas e depois para Sofia, ambos com expressões de desespero. O que está acontecendo? Ela forçou a voz a sair, embora as palavras parecessem frágeis, quase perdidas na confusão. Victor não esperou que a pergunta pairasse no ar.
Vocês não entendem. Todo esse legado, todos esses segredos, eles não foram guardados à toa. Ele gesticulou nervoso. A verdade é mais poderosa do que vocês pensam. O que Maria fez foi proteger vocês de algo muito maior. Mas isso acaba agora. Mariana sentiu que a adrenalina disparava. Acaba? Como assim acaba? Vitor, você está dizendo que estamos em perigo? Uma onda de medo a envolveu, o nó na garganta a sufocando. É isso mesmo! Ele respondeu, com um olhar que misturava determinação e algo mais sombrio. A herança de Maria não é apenas um tesouro. É uma maldição! Um segredo que aqueles que não deveriam saber tentam capturar. E se não nos movemos agora, a verdade poderá destruir tudo! A luz apagou de novo e um grito cortou o ar. Socorro! Era Antônio, que havia perdido o equilíbrio e caído no chão. Todos correram para ele, a tensão suspensa como um fio prestes a arrebentar. Levem-no para fora! Gritou Sofia, enquanto tentava ajudar o avô. Mas a cena rapidamente se transformou em um caos avassalador. Rafael, aproveitando a distração, rapidamente se aproximou de Mariana. Você não entende. Tudo isso é um jogo para eles. Eles querem seu lugar, sua posição. Ele apontou para Lucas, e a fúria no olhar dele era palpável. Mariana hesitou. E você? O que quer? Ser o dono da história? Você acha que pode controlar isso? A raiva fervia dela, mas uma parte sentia que tinha que confiar nos instintos. E foi nesse momento, nesse espaço frágil entre o medo e a determinação, que a porta da entrada se abriu novamente. Era um homem imponente, com um olhar determinado. Ele caminhou calmamente, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Cheguei a tempo. Aqui está a verdade que todos vocês esqueceram. Ele mergulhou a mão em um bolso e retirou um velho caderno empoeirado. Mariana prendeu a respiração. Quem é você? Perguntou, o coração acelerando. O novo visitante caminhou até Antônio e mostrou o caderno, seus olhos brilhando com uma intensidade inigualável. Sou o guardião dos segredos que Maria de fato escondeu, disse o homem. E dentro deste caderno está a chave. Tudo o que você, Mariana, precisa saber sobre suas origens e sobre o que realmente aconteceu. Ele se virou, fixando o olhar nas pessoas na sala. Tirando você, todos aqui têm uma ligação com o passado que ignora. Mariana sentiu, como se o chão estivesse girando. O que você quer dizer com isso? Ela balançou a cabeça em confusão. Era como se uma cortina estivesse se erguendo, revelando verdades que nunca imaginou. Você não é apenas neta de Maria, você é a verdadeira herdeira de tudo isso, o homem afirmou. O mesmo homem que havia saído de um canto obscuro da casa agora acendia uma centelha de esperança. E essa herança não é apenas financeira, é um poder que transcende a riqueza terrestre. E se você não tomar posse disso, tudo cairá em mãos erradas. A sala ficou em silêncio. O impacto da revelação pairava pesado no ar. Mariana olhou para Lucas, que a encarava. O que significava tudo isso? E você, Lucas? O que sabe sobre isso? Neste instante, a tensão se rompeu. Rafael, perdido em desespero e fúria, gritou: Você não pode simplesmente entrar e mudar tudo! O que você quer realmente? Ele avançou para o homem misterioso, e Mariana viu que as linhas entre amigos e inimigos estavam se desfazendo. Estou aqui para garantir que essa herança não caia em mãos erradas, Rafael, o homem disse, a voz firme.
E você não é a pessoa certa para manipulá-la. A sala estava numa balança precária. Cada respiração pesava mais. Mariana precisava decidir rapidamente o que quer que fosse o conteúdo do caderno. A chave para o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ela olhou para Antônio, que ainda estava tentando se recuperar. Depois para Sofia. E então para Rafael e Ângela. Todos expectantes. A pressão aumentando. Agora, Mariana, o homem sussurrou. A escolha é sua. O que será dela? A herança é sua. Mas o que você fará com isso determina o futuro de todos nós. A intuição de Mariana gritou para agir. O que quer que estivesse escondido estava prestes a ser revelado. E com isso, o destino de todos ali. Ela se perguntou: estou realmente pronta para saber a verdade? O que vem a seguir vai transformar tudo ou destruir a todos nós. O chão tremeu novamente e o barulho de algo caindo fez Mariana olhar para Lucas e depois para Sofia, ambos com expressões de desespero. O que está acontecendo? Ela forçou a voz a sair, embora as palavras parecessem frágeis, quase perdidas na confusão. Victor não esperou que a pergunta pairasse no ar. Vocês não entendem. Todo esse legado, todos esses segredos, eles não foram guardados à toa. Ele gesticulou, nervoso. A verdade é mais poderosa do que vocês pensam. O que Maria fez foi proteger vocês de algo muito maior. Mas isso acaba agora. Mariana sentiu que a adrenalina disparava. Acaba? Como assim acaba? Victor, você está dizendo que estamos em perigo. Uma onda de medo a envolveu, o nó na garganta a sufocando. É isso mesmo, ele respondeu, com um olhar que misturava determinação e algo mais sombrio. A herança de Maria não é apenas um tesouro, é uma maldição. Um segredo que aqueles que não deveriam saber tentam capturar. E se não nos movemos agora, a verdade poderá destruir tudo. A luz apagou de novo e um grito cortou o ar. Era Antônio, que havia perdido o equilíbrio e caído no chão. Todos correram para ele, a tensão suspensa como um fio prestes a arrebentar. "Levem-no para fora!" gritou Sofia, enquanto tentava ajudar o avô. Mas a cena rapidamente se transformou em um caos avassalador. Rafael, aproveitando a distração, rapidamente se aproximou de Mariana. "Você não entende. Tudo isso é um jogo para eles. Eles querem seu lugar, sua posição." Ele apontou para Lucas e a fúria no olhar dele era palpável. Mariana hesitou. "E você? O que quer? Ser o dono da história? Você acha que pode controlar isso?" A raiva fervia dela, mas uma parte sentia que tinha que confiar nos instintos. E foi nesse momento, nesse espaço frágil entre o medo e a determinação, que a porta da entrada se abriu novamente. Era um homem imponente, com um olhar determinado. Ele caminhou calmamente, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. "Cheguei a tempo. Aqui está a verdade que todos vocês esqueceram." Ele mergulhou a mão em um bolso e retirou um velho caderno empoeirado. Mariana prendeu a respiração. "Quem é você?" perguntou, o coração acelerando. O novo visitante caminhou até Antônia e mostrou o caderno, seus olhos brilhando com uma intensidade inigualável. "Sou o guardião dos segredos que Maria de fato escondeu", disse o homem. "E dentro deste caderno está a chave. Tudo o que você, Mariana, precisa saber sobre suas origens e sobre o que realmente aconteceu." Ele se virou, fixando o olhar nas pessoas na sala. "Tirando você, todos aqui têm uma ligação com o passado que ignora." Mariana sentiu como se o chão estivesse girando.
O que você quer dizer com isso? Ela balançou a cabeça em confusão. Era como se uma cortina estivesse se erguendo, revelando verdades que nunca imaginou. Você não é apenas neta de Maria. Você é a verdadeira herdeira de tudo isso, o homem afirmou. O mesmo homem que havia saído. Que um canto obscuro da casa agora acendia uma centelha de esperança. E essa herança não é apenas financeira. É um poder que transcende a riqueza terrestre. E se você não tomar posse disso, tudo cairá em mãos erradas. A sala ficou em silêncio. O impacto da revelação pairava pesado no ar. Mariana olhou para Lucas, que a encarava. O que significava tudo isso? E você, Lucas, o que sabe sobre isso? Neste instante, a tensão se rompeu. Rafael, perdido em desespero e fúria, gritou: Você não pode simplesmente entrar e mudar tudo. O que você quer realmente? Ele avançou para o homem misterioso. E Mariana viu que as linhas entre amigos e inimigos estavam se desfazendo. Estou aqui para garantir que essa herança não caia em mãos erradas, Rafael. O homem disse, a voz firme. E você não é a pessoa certa para manipulá-la. A sala estava numa balança precária. Cada respiração pesava mais. Mariana precisava decidir rapidamente. O que quer que fosse o conteúdo do caderno, a chave para o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ela olhou para Antônio, que ainda estava tentando se recuperar, depois para Sofia, e então para Rafael e Ângela, todos expectantes. A pressão aumentando. Agora, Mariana, o homem sussurrou. A escolha é sua. O que será dela? A herança é sua. Mas o que você fará com isso determina o futuro de todos nós. A intuição de Mariana gritou para agir. O que quer que estivesse escondido estava prestes a ser revelado. E com isso, o destino de todos ali. Ela se perguntou, estou realmente pronta para saber a verdade? O que vem a seguir vai transformar tudo ou destruir a todos nós? E então o inesperado aconteceu. A luz voou repentinamente com força, iluminando o rosto do homem. Mas o que Mariana viu fez seu coração parar. Era um rosto familiar, um rosto que era igual ao dela. O homem não era um estranho. Era seu pai, que ela pensou ter perdido nas sombras do passado. Pai! Ela sussurrou, a mente girando. A revelação seria um eco, ressoando em cada canto de seu ser. O choque a atingiu como um soco. O que significava aquilo para quem eram? Para a herança? Mariana ficou paralisada, enquanto tudo que acreditava se desfazia em fragmentos. Desculpe pelo atraso, ele disse, passando pela sala e encarando cada rosto. Agora precisamos falar. Mariana estava paralisada. O rosto familiar à sua frente a deixava atordoada. Pai? As palavras saíram como um sussurro, incrédula. O homem diante dela, tão parecido, trazia memórias de um passado que pensava ter deixado para trás. O silêncio na sala se tornou opressivo, como se o ar tivesse sido sugado. Sim, Mariana, sou eu, disse ele. Sua voz era calma, mas os olhos transmitiam uma tempestade de emoções. Ele avançou, lentamente, sem desviar o olhar. Sinto muito por tudo isso. Era para eu ter. Que tem contado há muito tempo. Mas o passado é complicado. O que você está fazendo aqui? Mariana perguntou. As memórias da sua infância. Seu pai sendo o elemento que sempre esteve ausente. Começa a ressoar em sua mente. Eu precisei me esconder. Era a única maneira de proteger você. Ele respondeu, a gravidade da situação pesando nas palavras. E agora? Quando eu vejo o que se forma aqui, o que pode acontecer se não agirmos?
Eu sabia que não poderia ficar afastado mais, mas Antônios, visivelmente debilitado, interrompeu. Isso não faz sentido! O que você está tentando dizer? Que tudo isso faz parte de um plano? Você não tem o direito de aparecer assim e bagunçar nossas vidas. Mariana respirou fundo, tentando processar a montanha-russa de revelações. Então, você sabia de tudo? Sabia sobre Maria? Sobre o que ela fez? A dor no coração dela era palpável. Você escolheu não me contar. Eu não escolhi. Eu protegi você do que era perigoso. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra algo interno. A verdade que Maria escondeu não é apenas sobre amor ou este banco. É maior, muito maior. É sobre quem somos, sobre um legado que pode ser devastador. Antes que pudesse continuar, o chão tremeu novamente, mais forte desta vez. E o barulho de algo quebrando ressoou. O caderno que o homem segurava caiu de sua mão e a tampa se abriu, papéis se espalhando pelo chão. Mariana se inclinou para pegar um. Ao desdobrá-lo, os olhos dela se arregalaram. Era uma fotografia antiga. Nela, Maria das Graças, mas ao lado dela, quase como um reflexo, estava uma mulher que parecia ser a imagem perfeita de Mariana. A mesma expressão, o mesmo brilho nos olhos. O choque a atingiu como um golpe. Isso não pode ser. Quem é ela? Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Só então Mariana percebeu Rafael, perseguido por um homem que havia entrado pela porta. Mais uma vez em meio ao tumulto. O novo intruso avançou, empunhando algo brilhante na mão. Ninguém vai escapar da verdade. A sala congelou. A nova presença tinha uma aura de ameaça. Mariana olhou para seu pai, que estava tão atordoado quanto ela. O que está acontecendo? Ela não conseguia entender. O que estava prestes a desabar na sua vida? A tensão se tornou palpável. O homem avançou, enquanto o outro ficou parado, segurando forte o caderno. Era como se a sala ficasse em câmera lenta. Ela sentia seu coração acelerado, o medo tomando conta. Vocês não sabem do que estão falando. Ele não é tem de ser, gritou o novo homem apontando para o pai dela. Se não pararem agora, todos perdemos. Mas o que isso significa? Mariana gritou, a confusão transbordando. E quando a revelação parecia prestes a ser dada, outro estrondo ecoou e a energia no ambiente mudou instantaneamente. A luz começou a piscar mais uma vez. E antes que alguém pudesse reagir, a porta se fechou com um estrondo, como se a sala se isolasse do mundo exterior. Ela sentiu que a realidade estava se desintegrando ao seu redor. O que antes era um jogo de poder, agora era um campo de batalha. O que você sabe sobre minha avó? Ela perguntou, olhando diretamente para o homem que tinha um olhar penetrante, enquanto a coragem se reestabelecia dentro dela. As palavras estavam na ponta da língua, mas havia algo mais, algo que talvez simplesmente não estivesse à mostra. E então, no instante em que a tensão alcançou seu pico, tudo ao redor delas pareceu respirar em conjunto, como se o universo estivesse aguardando a resposta. O que Mariana faria agora com toda essa informação, com os segredos que estavam prestes a estourar? Uma escolha tinha que ser feita e o tempo estava se esgotando. Mariana estava paralisada, tentando entender o caos à sua frente. O homem que dizia ser seu pai, Miguel, a confrontava com a verdade crua de um passado oculto. Você não pode estar aqui. Isso não faz sentido. Seu tom misturava incredulidade com desespero.
Olhando para ele, tudo parecia girar como uma tempestade prestes a explodir. Precisamos agir agora, Mariana. Eles vêm atrás de você. Miguel gritou, sua voz ansiosa, quebrando o silêncio tenso. O olhar de Rafael, antes arrogante, agora misturava medo e raiva. Você não pode deixar essa mulher enganar você. Não sabe quem ela realmente é. Ele apontou para Sofia, a irmã perdida de Maria das Graças. Eu sei quem eu sou. E tudo o que eu sempre quis foi descobrir a verdade. Sofia respondeu, a determinação inabalável em seus olhos. A sala parecia um campo de batalha, cada um defendendo sua própria versão dos acontecimentos. Com o coração a mil, Mariana olhou para o caderno jogado no chão. O que mais está escondido ali? Chega! Todos precisam me ouvir agora. Preciso saber o que está acontecendo. O que essa herança realmente significa? Sua voz soou firme, surpreendendo até a si mesma. O clima mudava a cada vez mais. O homem que tinha entrado com tanta confiança, Victor, ergueu a mão. A herança de Maria e seu pai não é apenas financeira. É um legado que vem de escolhas feitas por amor e por medo. Maria se sacrificou para proteger você de uma verdade que poderia romper todos nós. A tensão era palpável, uma carga elétrica que parecia prestes a explodir. Isso não pode ser verdade! Mariana balbuciou, o peso das palavras quase a derrubando, mas Miguel se aproximou. Segurando seu olhar, seu rosto exibia a dor e a sinceridade que ela sempre desejou. Mariana, tudo o que fiz foi para seu bem. Precisamos unir nossas forças. O passado pode ameaçar não só nós, mas também o futuro da nossa família, ele disse, o desespero refletido nos olhos. E naquele momento, a luz do casarão piscou mais uma vez, como se estivesse reconhecendo a gravidade das revelações. Antes que ela pudesse processar tudo, o outro homem avançou, seu olhar severo. O que estão esperando? O tempo está se esgotando! Se vocês não tomarem uma decisão agora, nunca saberão do que realmente são capazes. Eu não sei se posso confiar em você, Rafael gritou, a voz tremendo entre a raiva e o medo. O ambiente estava carregado de energia, uma mistura de angústia e esperança. Você precisa escolher, Mariana, Miguel afirmou, o peito cheio de expectativa. Seu destino, a verdade sobre quem você é, isso só você pode decidir agora. Mariana sentiu o nó na garganta aumentar enquanto olhava para cada pessoa na sala. A vida dela nunca mais seria a mesma. A escolha que estava prestes a fazer não afetaria apenas a ela, mas todos ao seu redor. Poderia agir, desmascarar ou permitir que o passado a dominasse. No fundo, uma voz interior sussurrou: você é mais forte do que imagina. Com um profundo respiro, ela se virou para todos. Eu vou descobrir a verdade. Não vou deixar o passado decidir meu futuro. Então, tudo estourou. O homem misterioso perto de Miguel, que parecia conhecer os segredos mais sombrios, inclinou-se e murmurou: o que você descobrirá sobre a família e o legado de Maria vai além do que qualquer um aqui pode suportar. E naquele instante ela soube. O que quer que fosse, o caminho à frente seria profundo e desafiador. E agora, se você chegou até aqui, precisa saber que esta história ainda não acabou.
Se inscreva imediatamente do canal para não perder as próximas narrativas que vão te deixar na ponta da cadeira. Esmague o botão de like agora para mostrar seu amor e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.